Estamos então continuando, na verdade começando para valer no livro de Esdras hoje. Nós vamos começar, ainda que seja nos primeiros versículos que já lemos em outras aulas, mas queremos olhar especificamente e agora começar a acompanhar a história que é relatada no livro de Esdras e nós vamos falar especificamente hoje sobre o primeiro personagem que aparece no livro de Esdras, que é Ciro, rei da Pérsia. Foi chamado por Isaías de ungido. Ungido, que é a mesma palavra de Messias. Então, ele recebeu um título muito importante nos profetas e ele tem um papel muito importante nesse processo de restauração, de retorno do exílio. Então, isso nos leva a pensar sobre vários aspectos da soberania de Deus e de como Deus age por meio dos governos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos realmente ter clareza e que possamos entender o que Ele quer nos falar hoje sobre isso. Senhor Deus, é muito maravilhoso ver como o Senhor tem todos os acontecimentos em Tuas mãos, como o Senhor prevê as coisas, como o Senhor ordena as coisas, como nós podemos confiar inteiramente naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor pretende fazer, teus planos, teus propósitos, que serão cumpridos totalmente, sem faltar nada, porque o Senhor realmente é soberano. Então isso nos traz muita segurança, muita certeza que estamos dentro do teu plano, dentro do teu propósito, da tua proteção. Pedimos que o Senhor nos ensine, porque por mais que seja uma verdade simples e definitiva, mas existem várias implicações, vários desdobramentos desta verdade, e queremos entender. É sempre difícil saber como nós podemos aplicar isso hoje, como nós podemos entender os teus caminhos agindo por intermédio de governantes humanos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de entrar, de falar assim sobre Ciro e sobre esses primeiros versículos, nós temos um diagrama. Eu não tentei fazer aqui na folha, que não caberia, mas é só para a gente. Depois nós vamos, de vez em quando, nós vamos voltar a esse diagrama, porque com isso aqui, né, a cronologia desses livros que estamos começando a estudar agora, esse período de retorno do exílio, de restauração, de segundo templo, são termos que são usados para esse período de história. E nós temos 6 livros na Bíblia, mas todos são livros curtos. Então nós temos os livros históricos, que são Esdras, Neemias e Ester, que estão nessa ordem na nossa Bíblia. E nós temos 3 livros proféticos, que são os 3 últimos livros do Antigo Testamento, na ordem que nós temos na nossa Bíblia, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses 6 livros são os livros que falam sobre este período. Nós estamos numa data, nesse ponto da história, em Esdras 1, nós estamos aproximadamente 540 anos antes de Cristo. Mas o período que vai ser coberto por esses livros é de pouco mais de 100 anos. Né? Esses 6 livros vão descrever mais ou menos um período de 100 anos, porque quase todos devem saber que o Antigo Testamento termina em Malaquias e existe um período chamado intertestamentário, um período de silêncio, que é de 400 anos. Então tem um período na história de 400 anos que não temos registros bíblicos. Existem outros textos e até mesmo nas Bíblias que contêm outros livros considerados apócrifos, mas
que não foram considerados como parte dos livros inspirados por Deus, e nós temos os livros dos Macabeus, que fala sobre esse período intertestamentário. Então, só para dar uma olhada rápida aqui, depois, à medida que formos caminhando nesse caminho histórico, a gente sempre vai voltar para a gente se situar, porque é importante a gente saber em que ponto nós estamos. Então, lá em cima você tem, né, esse diagrama que está disponibilizado para acompanhar essa aula. Você tem aí em cima a linha da cronologia, que vai de 540 a.C. até 420, isso em números redondos. E aí nós temos essas datas, existem algumas variações. Se você for estudar, às vezes algumas fontes vão dizer que o primeiro retorno foi em 538. Então existem algumas dúvidas, mas é muito próximo, né? A discrepância é pequena. Mas assim como houve várias deportações, várias levas, ondas, né, de ir para o cativeiro, houve aqui, nós temos 3 retornos também, que são descritos aqui nesses livros. Então, o livro de Esdras já começa com a primeira, talvez de certa forma mais importante, que foi a que marcou realmente o retorno, né, o fim do cativeiro, o retorno para a terra de Israel. Então, esse primeiro retorno que relata nos primeiros 2 capítulos de Esdras. A gente chama de Zorobabel, ele foi o líder, ele foi o descendente de Davi. Nós vamos ver mais sobre ele à medida que vamos estudando e caminhando aqui. Então, tem o primeiro retorno. Primeiro vou mostrar os 3 retornos. Então, o primeiro retorno, que seria, estamos colocando aqui como 536. Depois, lá no meio do livro de Esdras, a partir do capítulo 7, nós temos um segundo retorno, que é com o homem que dá o nome para o livro, Esdras. Nesse primeiro retorno, Esdras provavelmente não era nem nascido ainda, que tem uma diferença de 80 anos, mais ou menos, entre o primeiro retorno e o segundo retorno. Então, Esdras ele nem era vivo nesse primeiro retorno, mas o segundo retorno começa no capítulo 7, com o Esdras, que era um sacerdote. E depois, no livro de Neemias, lá no final do diagrama, da tabela, nós temos o terceiro retorno, que foi com Neemias. Então, tem 2 retornos no livro de Esdras e 1 retorno no livro de Neemias. Neemias não levou tanta gente assim, mas ele voltou com uma missão específica para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, quais são os pontos importantes que vão marcar essa história? Primeiro retorno, no início do livro de Esdras. Depois nós temos a finalização, né, que eles começaram a reconstruir o templo, mas a finalização foi em 516, a partir do capítulo 3 de Esdras até o capítulo 6, está falando sobre a reconstrução do templo, que era a coisa mais importante. Até no rei Ciro, no decreto dele, que nós vamos ver, já vimos também, já fizemos uma leitura desses primeiros versículos. No decreto do rei Ciro, até na cabeça dele, ele estava liberando o povo para voltar para Israel, para sua terra, para reconstruir o templo. Então esse é o ponto mais importante, e realmente foi a primeira coisa que eles fizeram. Então são esses capítulos de 3 a 6 do livro de Esdras, e nesse período nós temos os 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então, Ageu e Zacarias, que provavelmente voltaram junto com esse primeiro retorno, com Zorobabel, os 2, né, voltaram de Babilônia para a terra de Israel.
Ageu provavelmente era um homem bem mais idoso, Zacarias um homem mais jovem, e os dois profetizaram. Ageu é um livro super curto, né? Tem 2 capítulos, mas Zacarias tem 14 capítulos e ele profetizou nessa época também. E aí o que acontece? No meio do livro de Esdras, então essa é a coisa importante para entender essa sequência histórica. No meio do livro de Esdras, ou seja, no capítulo 6, fala a respeito da reconstrução do templo. Aí nós temos um intervalo de tempo, um intervalo de 58 anos, entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7 de Esdras. Ou seja, terminou de construir o templo no capítulo 6, aí tem um período, uma lacuna, né? Uma lacuna de tempo, né? Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, e aí tem o segundo retorno com Esdras, e aí vai falar sobre esse tempo de Esdras lá. No meio desse período de 58 anos é que se encaixa o livro de Ester. Então, o livro de Ester, que é um livro um pouco diferente dos outros 2. Por quê? Porque Esdras e Neemias estão falando sobre os retornos do exílio. Esdras e Neemias estão falando, né, sobre os 3 retornos e os vários aspectos da restauração, várias partes desse propósito de Deus, essa restauração. Então, tem a reconstrução do templo, mas quando Esdras vem, precisa acontecer também uma reconstrução interior, uma instrução na lei. Então, tem uma missão muito importante do sacerdote Esdras. Depois, Neemias vem com outra missão para reconstruir os muros. Então, Esdras e Neemias estão tratando de todo esse retorno, toda essa restauração e dos vários aspectos. O livro de Ester, que entra no meio desse período do livro de Esdras, o livro de Ester não trata do povo na terra. Mais uma vez vai falar sobre aqueles que ainda permaneceram no exílio. E agora não em Babilônia, mas os que estavam no reinado, no Império Persa, né? Esse período persa. Então o livro de Ester entra ali. Então, isso é só para dar uma ideia. Embaixo, na última linha, você pode acompanhar os vários reis da Pérsia desse período. Então, houve vários, né? Ciro é o primeiro, o segundo filho dele não aparece, aparentemente, tem algumas dúvidas, mas parece que não há menção nas escrituras de Cambises, o filho de Ciro. Mas depois nós temos Dario, que não é o mesmo Dario do livro de Daniel, mas tem Dario aqui, que vai aparecer no livro de Esdras. Tem o rei Xerxes, que recebe outro nome, é citado com outro nome no livro de Ester, mas esse Xerxes que casou com Ester. E depois tem Artaxerxes, que foi o rei durante o período de Esdras, da vida de Esdras, e de Neemias. Então, esses são os reis da Pérsia que vão aparecer no relato bíblico. Então, isso dá para você ter uma noção da parte de cronologia. E, de vez em quando, a gente vai voltar, porque isso é sempre bom. Agora nós estamos entrando em qual período e qual rei. Os reis, muitas vezes, na Bíblia, são conhecidos por outros nomes, então traz muita confusão. Tem um Dario em Daniel, tem um outro Dario em Esdras. Então, esses nomes às vezes causam confusão, é bom a gente ter essa tabela para a gente se orientar. Muito bem. Então, em Esdras capítulo 1, nós vamos olhar de novo, lembrando que o mesmo texto que começa o livro de Esdras é o que termina o livro de 2 Crônicas. Então, fala no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias. Já falamos um pouco sobre isso nas outras aulas. Quais eram essas profecias? O que Deus tinha em mente? Como é que Deus calcula os 70 anos? Né? Nós falamos sobre isso. Então, nesse primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse
a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou. Essa talvez outras, não sei se tem outras, eu não conferi outras traduções em português, talvez usem outras palavras. Mas essa palavra despertar é uma tradução boa, porque a palavra original, essa palavra despertar, significa acordar, abrir os olhos. A pessoa não estava consciente de algo, não estava vendo, não estava focado nisso. Então Deus despertou, Deus cutucou, Deus mexeu com o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, proclamando, como também por escrito. Então, o rei ele fez duas coisas. Ele mandou alguém proclamar, acho que várias pessoas, geralmente existiam várias pessoas proclamando em diferentes partes. Então, era uma coisa oral, um pregão oral, mas tinha também um documento escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então, a coisa central, nós não vamos continuar nesse capítulo hoje, mas mais adiante, nesse primeiro capítulo, ainda Ciro ajunta todos os vasos, utensílios, todas as coisas que o rei Nabucodonosor de Babilônia tinha levado, tinha saqueado o templo. Eles queimaram com fogo, mas eles tiraram as coisas de valor. Tudo que tinha era feito de ouro, de prata, de materiais preciosos. Eles levaram tudo para a Babilônia, e ainda bem que eles não deram fim, não espalharam esses utensílios. Eles deixaram na casa do Deus deles, de Babilônia, e Ciro pegou tudo aquilo e devolveu aos que tinham direito sobre esses utensílios. Então, todo o decreto, toda a proclamação de Ciro era: vocês estão livres para voltar para a sua terra, para construir a casa do Deus, do Senhor Deus dos céus, Deus que habita em Jerusalém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse rei. É bem conhecido até nos nossos dias. Às vezes as pessoas cristãs, e às vezes nem pessoas não necessariamente cristãs, têm usado o nome Ciro para falar de autoridades, de presidentes, de pessoas que contribuem para a liberdade ou para defender a causa da nação de Israel. Então é importante a gente entender um pouquinho sobre quem era Ciro, e isso sempre nos leva a pensar um pouco mais sobre a soberania de Deus. Então, nós estamos falando sobre Ciro, ele foi chamado de ungido. Já já nós vamos olhar os textos no livro de Isaías que falam sobre isso. Mas antes, só pouca coisa, né? Nosso objetivo aqui não é nos aprofundar muito na história, mas é importante ter um pouquinho de informação sobre Ciro. Nessa tabela que eu acabei de falar, eu coloquei Ciro como governando de 539 a 530. Então, só para explicar essa data. Na verdade, Ciro era rei, Ciro governou desde 20 anos antes disso. Por que eu coloquei 539? Porque aqui em Esdras, e também no final de 2 Crônicas, é igual o texto, fala no primeiro ano de Ciro. Por que fala primeiro ano? Ele já era rei,
da Pérsia e já estava aumentando o seu império há 20 anos, pelo menos, né? De acordo com as pesquisas, seria mais ou menos isso, de 559 em diante. Mas é chamado o primeiro ano porque, olha só como a Bíblia tem essa perspectiva. A Bíblia não foi escrita como livro científico, que Deus usou pessoas para escrever a Bíblia que não tinham conhecimento científico, então a Bíblia não é um livro que vai explicar as coisas científicas que hoje temos mais condições de saber. E a Bíblia não é um livro histórico do ponto de vista, assim, a Bíblia vai explicar sobre o que, sobre a história do Egito, da Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia. A Bíblia não tem a pretensão, não é o objetivo da Bíblia falar com mais, assim, de uma maneira completa, aprofundando na história. A Bíblia os autores da Bíblia não tinham interesse, e Deus não tinha esse interesse em colocar a história completa de Ciro, de Nabucodonosor. Nós temos relatos sobre eles. Esses relatos estão em harmonia com os achados, né, as pesquisas, achados arqueológicos, é muito interessante. Temos visto várias situações em que a Bíblia fala de alguém, por exemplo, Belsazar, né, em Daniel, ninguém sabia quem era. Mas depois apareceu confirmação histórica. Então tem muitas coisas que a Bíblia tem, que são fatos históricos, mas a Bíblia escreve tudo de acordo com o plano de redenção. A gente fala que tudo é de acordo com Israel, mas é porque Israel foi escolhido, Deus fez nascer a nação e acompanhou a nação para desenvolver seu plano de redenção. Então, a Bíblia se interessa com o plano de redenção, com o plano original, mas temos poucas informações sobre isso, do Jardim do Éden, o que Deus tinha em mente, o que Deus fez antes do pecado. Tá? A história da Bíblia é uma história de redenção, como que Deus está resgatando o seu propósito, apesar das falhas, dos pecados, dos desvios humanos. Então, quando nós falamos sobre a soberania de Deus, que é um grande mistério, e jamais eu teria a pretensão de abordar esse tema de uma forma completa, numa aulinha curta, e além disso, jamais eu teria pretensão de achar que eu entendo a soberania de Deus, porque esse tema é um tema controverso, teológico, tem tantas coisas que envolvem essa soberania de Deus, a escolha de Deus, a determinação de Deus. Tem muitas coisas que nós não entendemos e não vamos entender. Talvez um dia, eu creio que um dia nós seremos transformados, não só o nosso corpo, mas nossa mente, nós teremos mais capacidade do que nós temos hoje, nós vamos crescer como filhos maduros, nós vamos ter comunhão com Deus, Deus vai revelar, Deus tem prazer em revelar para nós os seus caminhos. Então eu acredito que um dia a gente vai ter uma compreensão melhor sobre a soberania de Deus. Mas, por enquanto, nós temos algumas afirmações. Nós não podemos criar doutrinas em cima de um contexto histórico, o que acontece ali, uma observação. São dicas, são pistas que nós temos para entender alguns aspectos, mas a Bíblia não é um livro teológico. A Bíblia não é um livro que fala assim, olha, aqui está a doutrina da soberania de Deus, aqui está a doutrina da predestinação, aqui está a doutrina da trindade, da encarnação. Nós não temos essas coisas explicadas de uma forma lógica e racional e para colocar em ordem dentro da nossa caixinha, nossa cabecinha. Deus dá alguns vislumbres,
E ele mostra a sua soberania, mas ele mostra isso em contextos contraditórios, em contextos em que há vários aspectos que nós simplesmente temos que reconhecer que Deus é soberano, temos que reconhecer outros fatos também, e é isso que nós queremos ver um pouquinho aqui. Então, voltando a falar um pouquinho de Ciro, antes de olhar para os textos que falam a respeito dele. Então, ele de fato começou a governar, ele era já de uma linha, uma dinastia, uma linha real, mas até ele assumir o trono, era um pequeno reinozinho, né? Era a terra dos persas, ficava no sul do país que hoje é o Irã. Então, quando Ciro assumiu o trono do pai dele, ele governava sobre uma região pequena. Era a época do Império Babilônico. Quem estava mandando na região era a Babilônia. A Babilônia parece que não governava essa região da Pérsia, mas assim, em outras partes ali, quem tinha mais poder, mais a extensão, o império era a Babilônia. Mas Ciro foi quem, então, a partir de 559, ele foi conquistando. E a primeira conquista dele foi da região dos Medos, a Média, que era a outra parte do país que é o Irã hoje. Não era exatamente as fronteiras que nós temos hoje, né? Mas é mais ou menos aquela região. Então, Ciro foi conquistando durante esses 20 anos, antes de chegar à Babilônia, ele foi ampliando o seu domínio. Então, e ele foi então responsável por criar o Império Persa. E em 539, que é considerado aqui o primeiro ano dele, foi quando ele conquistou a Babilônia, que nós já vimos, tem um relato que menciona isso no capítulo 5 de Daniel. Então, 539 foi quando Ciro conquistou a Babilônia. Agora, Ciro, por tudo que a gente tem de informações, de pesquisas, e isso condiz com o que ele está fazendo aqui nessa parte da história, ele introduziu uma política bem diferente da política de outros reinos, não só de Babilônia. A Síria, que foi antes da Babilônia, também tinha, foi a Síria que levou as 10 tribos de Israel para o cativeiro, e a Babilônia fez isso também. Então, os impérios anteriores a Ciro eram impérios que, no geral, eles subjugavam, não necessariamente eliminavam os deuses dos povos, mas quando eles conquistavam uma nação, eles consideravam que o Deus deles tinha vencido o Deus dos povos conquistados. Então, isso era uma vergonha, né? Não só a vergonha por exemplo, de Israel, das 10 tribos, depois de Judá e Benjamim, não era só uma vergonha eles terem sido conquistados, mas foi uma vergonha porque esses povos consideravam que eles tinham vencido o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel. E quando, então, Nabucodonosor destruiu o templo e pegou todos os objetos de valor e levou lá para o templo do Deus dele em Babilônia, ele estava considerando assim, que quem estava mandando agora em todo o reino era o Deus da Babilônia. Então, Ciro, que eles já tinham uma religião diferente, né, com origem zoroastro, eles não tinham assim tantos deuses diferentes, tinham um deus do bem, um deus do mal, mas assim, a religião deles já era um pouquinho diferente, mas a principal coisa sobre Ciro, que a gente precisa avaliar, assim, é importante para entender aqui, é que ele tinha essa política não só com Israel, não só com o povo judeu. Ele tinha uma política de
dá liberdade para os povos conquistados. Ele começou isso com os próprios medos, tanto que era considerado assim, o rei dos medos e dos persas. Então, quando Ciro conquistou a Média, ele não chamou só de Pérsia, era o reino da Pérsia e dos medos. Ele incluiu, ele era uma pessoa mais tolerante, ele era uma pessoa que tinha mais essa filosofia de incluir as pessoas no governo, de dar mais autonomia, de dar mais participação. E tanto é que ele era conhecido assim que tem vários relatos ou informações sobre como Ciro conquistou Babilônia, mas ele desviou o rio e entrou por baixo do muro e tal. Mas existe um outro relato que fala que o povo da cidade de Babilônia abriu as portas da cidade, os portões da cidade para Ciro, porque eles estavam descontentes e eles sabiam a fama de Ciro. E Ciro tinha prometido: eu não vou exterminar vocês, eu não vou acabar com Deus de vocês. Então, existe um achado arqueológico que é chamado o Cilindro de Ciro, que foi descoberto em 1800, foi encontrado em 1879, então no século XIX foi encontrado esse... É um cilindro, acho que de barro, e tem as inscrições, e é da época que Ciro conquistou Babilônia. Então tem umas afirmações nesse cilindro em que ele fala bem do Deus da Babilônia. Então aqui nesse texto, isso é só para a gente situar. Se você lê esse texto que nós acabamos de ler agora em Esdras, parece que Ciro é um adepto, parece que ele acredita no Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Ele fala do Senhor Deus dos céus, Ele que me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então, nós não sabemos com profundidade o que realmente Ciro, o que ele acreditava, mas esse cilindro que foi encontrado, Ciro está falando com reverência e enaltecendo Marduk, que era o deus dos babilônios. Então, e ele fala também, nesse cilindro, também está escrito que ele está liberando todos os povos para voltarem para suas terras de origem e para reconstruírem os santuários que tinham sido destruídos. Então, essa era uma política. Então, isso é um ponto importante para a gente entender. Ciro não era uma pessoa que só estava interessado em restaurar o povo judeu. Ele também fez isso com outros povos. Isso fazia parte da política dele. Eu só vou mencionar mais uma coisa para a gente não tomar muito tempo com isso, mas assim... há vários indícios, várias coisas que foram encontradas que mostram esse lado de tolerância de Ciro, como ele dava mais liberdade, dava mais autonomia, ele trabalhava no sentido de que cada povo pudesse ter sua própria religião, cada povo pudesse ter liberdade, com até uma certa liberdade para se governar. Eles tinham que pagar impostos. Ciro fez, eu pelo menos sempre pensava mais em relação ao Império Romano, que construiu muitas estradas, mas Ciro, os persas construíram muitas estradas, uniram o império deles. Então ele era um bom administrador, um bom governante, ele dava mais autonomia para os povos e ele tinha essa ideia, aparentemente, isso a gente fica lendo nas entrelinhas, mas ele tinha uma ideia, eu acho que até está escrito isso em algum achado, algum documento, que ele queria que, por exemplo, que o povo judeu voltasse para Israel, reconstruísse o seu templo, e era mais ou menos uma ideia assim, façam orações ao seu Deus por mim.
Então era como se, né, Ciro ele atribuía o sucesso dele ao fato de que ele não criava inimigos, ele não era contra nenhum dos deuses, nenhum dos povos ali. Então ele era um cara mais inclusivo, mais tolerante, e a ideia me parece que era essa, assim, olha, eu quero que o Deus dos judeus me abençoe, que me aprove, eu quero que o Deus dos babilônios me aprove, né, e outros povos mais. Então, ele tinha, parece que, mais ou menos essa política. Nós temos informações de historiadores antigos, né, um historiador muito famoso da Grécia, que chama Heródoto, escreveu bastante coisa sobre Ciro, e tinha um soldado grego, Heródoto também era grego, né? Mas tinha um soldado grego que viveu mais ou menos 150 anos depois de Ciro, o nome dele era Xenofonte. Ele escreveu várias coisas sobre Ciro, ele escreveu um livro chamado Ciropédia, né? Assim, sobre o rei Ciro. E eu só vou citar uma coisa aqui, só para... É uma coisa interessante que esse historiador grego, ele preservou várias informações e ele escreveu o seguinte sobre Ciro. Ele honrava seus súditos e cuidava deles como se fossem seus filhos. Estes, por sua vez, reverenciavam Ciro como um pai. Então, isso era a observação desse historiador grego. E é muito interessante que os gregos, eles receberam muita influência de Ciro, apesar de que a Grécia nunca foi conquistada pela Pérsia, nem por Ciro e nem por outros que vieram depois. Vários imperadores persas tentaram conquistar a Grécia, mas não conseguiram, eles nunca conseguiram conquistar a Grécia. E apesar das guerras entre a Pérsia e a Grécia, Ciro era um homem admirado pelos gregos e várias coisas que ele fez foram influência entre os gregos. Isso é um aspecto importante, interessante. E, olha só, esses escritos e essas descrições e essa atitude de Ciro foram uma influência num cara que é um dos pais dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, né? Ele admirava muito, ele foi muito inspirado pelas coisas, né? Pelas atitudes, né? Por essa maneira de governar. Thomas Jefferson foi influenciado. E olha só que interessante, na sede da ONU, na sede das Nações Unidas, em Nova York, tem uma réplica desse cilindro de Ciro. E eles colocam isso como se fosse praticamente a primeira... como se fosse a primeira declaração de direitos humanos, né? A forma que ele dava direitos para cada povo. Então, a própria ONU admira isso. Estou dando esses fatos só para entender um pouquinho mais sobre quem era Ciro e a influência que ele tinha. E com toda certeza, se nós formos comparar Ciro com Nabucodonosor, com outros governantes, os reis da Síria, que eram muito cruéis, Babilônia, mesmo em relação, não sei se em Alexandre, que veio depois, né, não teve muito tempo para governar, mas nós podemos considerar que Ciro era uma pessoa, um bom governante, ele era bem diferente dos anteriores. Se ele foi cruel, se ele conquistou, ele era um conquistador, ele que ampliou o império, depois o filho dele ampliou mais ainda, mas ele era um conquistador, mas ele tinha esse outro aspecto, essa outra maneira de governar. Então nós teríamos a tendência de considerar Ciro como um bom governante, né? Assim, nós temos os maus governantes,
os que são usados por Deus, e nós queremos, né, não vou entrar muito nisso, nós falamos em outras aulas, mas Nabucodonosor, assim, esse contraste que eu acho que a gente precisa meditar, porque, como eu falei, a Bíblia é escrita do ponto de vista totalmente da perspectiva do plano de Deus de redenção. Então, Deus, né, o que está escrito na Bíblia, não tem a pretensão de nos dar informações sobre como que era a Babilônia, como que eram os costumes, e nem muito sobre os reis. Nós só temos assim o que eles representaram, o que aconteceu por meio deles, naquilo que influenciava, naquilo que impactava o povo de Deus e o plano de Deus. Então, só quero, nós estamos olhando esse período de tempo, os 70 anos do cativeiro. Então, os 70 anos do cativeiro foram iniciados, esse período do cativeiro é um período no cronograma de Deus, dentro de um plano mais amplo, mas esses 70 anos fazem parte de um plano de Deus, por causa da apostasia, por causa da infidelidade do povo de Israel, mas era um tempo que Deus determinou. Deus falou com Jeremias, vão ser 70 anos. Agora, quem foi? Deus mostrou isso para Jeremias, que ia começar os 70 anos. Deus mostrou para Daniel, quer dizer, Daniel viu pelos livros, pela profecia de Jeremias, mas Daniel recebeu essa clareza de que os 70 anos estavam acabando. Então, Deus fala sobre os tempos com seus profetas, com seus amigos. Mas quem foi que determinou, quem foi que mostrou, olha, está começando o cativeiro? O rei da Babilônia. Nabucodonosor veio e levou uma vez, levou outra vez, e depois veio e destruiu Jerusalém e tal. Então, Deus usou um rei pagão, um rei humano, de um sistema humano, para dar início, para começar o período dos 70 anos. Então, muito importante entender isso. E Nabucodonosor, em Jeremias 25, onde ele fala dos 70 anos, Nabucodonosor, e acho que tem outros lugares também, outros textos que falam isso, Nabucodonosor é chamado servo de Deus, meu servo, sendo que Nabucodonosor não era um homem piedoso, não era um homem que... Ele tinha, né? O livro de Daniel mostra várias coisas interessantes sobre Nabucodonosor, mas ele não era um homem temente a Deus, debaixo da autoridade de Deus. Ele foi um homem muito cruel. Então, Deus usou um rei, um soberano humano, um sistema humano, para dar início aos 70 anos. Agora Deus está usando um outro soberano de uma outra nação para dar fim ao período de cativeiro. Então, nós podemos chamar, apesar de várias coisas, até parece que houve reconhecimento, nós não sabemos até que ponto que Nabucodonosor realmente teve uma conversão, uma mudança de coração, mas nós temos as histórias no livro de Daniel que mostram que Nabucodonosor reconheceu em vários momentos, né, naquelas histórias, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus. Mas ele foi o que nós podemos chamar de um governante mau, um governante cruel, pelo menos na forma em que ele agiu para destruir Judá, Jerusalém, levar o povo para o cativeiro. E Ciro nós podemos considerar como um governante bom, até com todos esses aspectos que eu acabei de escrever, que mostram que ele era realmente uma pessoa mais tolerante, ele tinha mais uma visão de deixar cada povo desenvolver sua autonomia. Então, tudo isso aqui eu estou chamando a atenção para esses fatos porque nós, como povo de Deus, nós precisamos entender os tempos. Nós vamos ver isso depois, mas Deus sinaliza as coisas, os tempos de Deus. Eu estou querendo chamar a atenção que 70 anos é um período de cativeiro,
o começo desse período foi sinalizado por Nabucodonosor. Os profetas sabiam antes, mas que ficou visível para o mundo, ou para o próprio povo de Deus, que ficou realmente, não, está acontecendo isso, foi com o rei Nabucodonosor. Agora aqui, Daniel estava orando, mas Daniel não fez uma proclamação. Ó, gente, acabou o cativeiro. Quem fez a proclamação, não só o decreto, mas mandou proclamar e até falou no versículo 3, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, vá embora, eu estou liberando, e se você tem esse desejo no coração, você quer servir a seu Deus, você está livre para fazer. Deus usou um governante, um rei humano, que não, nós vamos ver que Isaías fala claramente que ele não conhecia, falou assim, olha, eu chamei Ciro, mas ele não me conhece. Então, nós temos um rei, e por esses achados também, por esses documentos, a gente entende que Ciro não era uma pessoa que era convertido, que cria no Deus de Israel. Ele cria que era um Deus válido como vários outros das outras nações. Então, Deus usa um rei. Então, esse é um ponto que eu quero deixar bem claro hoje, que Deus usa governantes humanos para sinalizar os tempos de Deus. Agora, isso não é muito fácil, isso não é muito simples, mas nós precisamos, pelo menos o meu coração está sempre inquirindo, e eu sempre quero entender nos tempos de hoje, o que nós podemos aprender. Porque Daniel foi muito claro quando ele falou assim, olha, é Deus que estabelece reis e é Deus que remove reis. Deus faz o que ele bem entende e ele usa governantes humanos para fazer, para desenvolver, para executar seus planos, e ele usa esses governantes mesmo que eles não tenham nenhuma relação com ele. Mas é muito importante a gente entender, hoje o mundo é muito mais complexo, porque pelo menos nessa região, no tempo de Babilônia era Babilônia, no tempo da Pérsia era Pérsia, no tempo de Roma era Roma. Assim, não tinha períodos, tinha períodos em que tinha várias potências, vários governos, vários exércitos lutando um contra o outro, principalmente naquele período que vimos em Daniel, no período intertestamentário. Mas, em geral, o mundo era simples. Aquele mundinho que eles conheciam, aquela região, era uma coisa simples. Hoje o mundo é muito complexo, o globo inteiro, e tem várias potências que dominam, que têm influência. Então, mas a verdade, o fato continua sendo, Deus estabelece reis e Deus remove reis. Então, nós vamos dar uma olhadinha no livro de Isaías, porque nós já vimos que Deus despertou o espírito de Ciro para ser fiel à profecia de Jeremias. Jeremias falou 70 anos. Então, aqui em Esdras ele não cita Isaías, mas Isaías, que foi antes, bem antes, um século antes de Jeremias, Isaías falou a respeito de Ciro. Então, vamos lá para Isaías, capítulo 41, e só vamos dar uma olhadinha. Esses capítulos, só uma observação, quem conhece um pouquinho do livro de Isaías tem uma curiosidade que Isaías tem 66 capítulos, que correspondem aos 66 livros da Bíblia, e justamente no capítulo 40 de Isaías, quer dizer, tem 39 capítulos, e aí no 40º capítulo, que seria, se for fazer uma correspondência com os livros da Bíblia, corresponderia ao livro de Mateus. Tem 39 livros no Antigo Testamento, e o capítulo 40, o 40º livro na Bíblia, é Mateus, na ordem que nós temos na nossa Bíblia. E justamente no capítulo 40 de Isaías, ele começa
é como se fosse uma outra parte do livro, e tanto é que tem muitos estudiosos que acham que era outro profeta, né? Eles chamam de Isaías 2, não era o mesmo Isaías dos primeiros 39 capítulos, porque eles acham que o estilo mudou e ele fala sobre restauração da Babilônia, sendo que no tempo de Isaías, que conviveu com o rei Ezequias, eles não tinham nem ido para a Babilônia, era muito antes, era na época do cativeiro das 10 tribos, mas não era na época do cativeiro de Babilônia. Então, mas nós não. Normalmente a gente não entra muito nessas questões, quem que escreveu, são muitas especulações. Mas o importante é que o profeta Isaías, pelo menos até que haja uma prova muito contundente ao contrário, eu tenho a tendência de entender que todo o livro foi profetizado, foi escrito pelo mesmo profeta, mas ele começa a consolar o meu povo em Isaías 40 e fala sobre a voz do que clama no deserto, que se refere a João Batista. Então é muito interessante essa conexão. Mas o que eu quero chamar a atenção, porque nós vamos só salientar alguns versículos, vamos só pegar alguns lugares pontuais que ele fala a respeito de Ciro, mas esses capítulos de 40 em diante, ele está falando sobre restauração. Olha só, eu estou no capítulo 40 ainda. Versículo 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. E bradai-lhe que já sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então ele está falando aqui a respeito da restauração, depois do cativeiro. Ele está dizendo, olha, Jerusalém foi destruída, vocês passaram pelo cativeiro, vocês sofreram muitos juízos, disciplinas da parte de Deus. Agora comece a falar de consolação, de retorno. E ele fala em vários lugares, nesses capítulos, ele fala sobre o retorno, a restauração. Então esses capítulos realmente eles têm muito a ver profeticamente com esse período de restauração, porque é o tema. E ele fala muito, são capítulos lindos, muito gostosos de ler, em que ele fala a respeito da grandeza de Deus. Deus está se revelando ao seu povo de uma forma mais completa e mostrando que ele não é apenas o Deus étnico, o Deus que pertence a um povo em Israel. Ele é o Deus sobre todos os deuses. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele fala várias vezes aqui, né, como foi ele que criou as coisas, ele que formou a terra, e ele fala várias coisas a respeito de quem ele realmente é, mostrando que ele é muito acima de qualquer ídolo. Ele fala a respeito dos ídolos, capítulo 44, a bobagem de alguém que corta uma árvore, faz um ídolo e depois se prostra diante do ídolo. Então ele mostra essa grandeza de Deus na criação, acima de todos os outros deuses, e aí que vem o ponto que queremos mostrar, que tem a ver com esse fato que Isaías profetizou a respeito do rei Ciro. O fato de que Deus prevê o futuro. Ele é o único Deus que fala, que os ídolos nem falam nada, mas Deus é o único Deus. Ele até fala em alguns lugares, chamem todas as nações, apresentem os seus deuses, as suas capacidades, vamos aqui mostrar quem é capaz, quem realmente pode ser considerado o Deus verdadeiro. E ele mostra que é ele que prevê o futuro. Ele é o único que pode dizer realmente o que vai acontecer, ok? Muito bem, então nós vamos para capítulo com esse contexto, né? E inclusive aqui eu
estou colocando, eu coloquei aqui alguns aspectos da soberania de Deus. Então, esse é o primeiro que já acabamos de falar. Deus é um Deus diferente, é o Deus único, Deus verdadeiro, e uma das coisas que prova isso é que Ele é o único que prevê o futuro, Ele é o único que sabe o que vai acontecer. Então vamos ver capítulo 41, versículos 1 e 2. Calai-vos na minha presença, ó ilhas, quando, principalmente Isaías, mas que tem os Salmos e outros textos na Bíblia, quando eles falam assim sobre as ilhas do mar, sobre ilhas distantes, eles não tinham conhecimento da geografia do mundo inteiro, mas ele está se referindo a todas as nações, nos lugares mais distantes, então ele chamava de ilhas. Calai-vos na minha presença, ó ilhas, e os povos renovem suas forças, que eles se levantem, que eles se mostrem se eles têm esse poder, cheguem-se, e então falem, cheguemos-nos juntos a juízo, vamos ver quem tem o Deus verdadeiro. E aí ele fala, quem suscitou? Olha, essa palavra suscitar é a mesma palavra que nós vimos em Esdras, quando Deus despertou o espírito do rei Ciro. Então, é a mesma palavra. Quem despertou? Quem acordou? Quem levantou? Aquele que vem do Oriente. Quem que vem do Oriente? O rei Ciro. Ele, a posição geográfica dele era mais a Oriente em relação à Babilônia e em relação a Israel. Então, quem vem do Oriente, chamando-o em retidão ao seu serviço, ele lhe dá as nações, Deus lhe dá as nações, e subjuga reis na sua presença. Ele os transforma em pó com sua espada e como pragana arrebatada pelo vento. Então ele está dizendo aqui que esse homem que Deus, aqui ele não fala o nome ainda, mas ele está falando, olha, Deus é quem determina. Então, isso aqui o próprio Ciro falou assim, o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Eu não sei se Ciro tinha essa consciência. Eu ia comentar uma coisa que a gente não tem certeza se é verdade. Tem um famoso, o mais famoso de todos os historiadores da antiguidade, aquele judeu, Joséfo, que escreveu várias coisas sobre a história antiga, e ele mesmo não tinha os documentos como nós temos hoje. Ele relatava muitas coisas, mas só porque está escrito lá nos registros dele, nos livros dele, não significa necessariamente que era verdade. Mas, de acordo com Joséfo, Ciro leu as profecias de Isaías. Outras pessoas já especularam que talvez Daniel pudesse ter falado, rei Ciro, está escrito aqui que o senhor vai fazer isso. Mas são especulações, a gente não tem nenhuma certeza disso. Eu tenho uma impressão, isso é apenas uma impressão, geralmente as pessoas, principalmente pessoas que não conhecem a Deus, não estão sendo movidos assim, Deus, eu quero uma missão tua, estou aqui para fazer a tua missão. Os governantes não têm geralmente esse conceito. Eu acho que na maioria das vezes eles não sabem o que estão fazendo. Eu tenho mais impressão que Ciro não soubesse dessas profecias. Agora, eu não posso afirmar, mas normalmente, até para alguém que Deus chama no meio do povo dele, ele não revela muita coisa antes, porque se Deus revela muito antes, a pessoa começa a fazer na força dela, não faz pela direção de Deus. Então, nossa vida cumpre as promessas, as profecias de Deus, mas geralmente sem a gente ter muita noção no momento do que está acontecendo e como está cumprindo. Isso é geralmente o caminho que Deus usa. Mas aqui está confirmando um fato que já citei de Daniel, que ele fala com o rei Nabucodonosor e fala assim, olha, é Deus que levanta reis e é Deus que remove reis. E outra coisa que Daniel fala,
é Ele que muda os tempos e as estações. Então, Deus determina os reis, os governantes, os governos, os sistemas, de acordo com os tempos. Deus tem, e a gente poderia citar várias coisas, não vamos ter tempo para entrar assim, nesse assunto de soberania de Deus, que é muito controverso e muito misterioso. O próprio Paulo, em Romanos 9, ele fala a respeito de Faraó. Em Êxodo 9, Deus manda Moisés falar com o Faraó assim: eu te levantei por essa causa, para que o meu nome fosse conhecido. Então, Deus precisava de um homem como o Faraó, no tempo do êxodo do Egito. Deus precisava de um homem como Nabucodonosor, no tempo do início do cativeiro. Deus precisava de um homem como Ciro, nesse tempo de restauração. E ele fala assim, vamos olhar de novo, Isaías 41, 2. Quem suscitou, que vem do Oriente, chamando-o em retidão ao seu serviço. Tem várias traduções, e esse versículo mesmo, eu vi assim, umas traduções bem diferentes uma da outra, mas Deus fala através de Isaías, ele fala que chamou esse homem que vem do Oriente em retidão. Isso é a retidão de Deus. Deus é justo. Deus prometeu que ia restaurar o povo dele depois de 70 anos. Então Deus levantou um homem de acordo com aquilo que precisava. Agora, isso pode nos fazer pensar, já vou falando alguns, na nossa cabeça humana, a gente pensa, bom, Deus pegou a pessoa e ele moldou, ele fez com que Faraó fosse duro, ele fez com que Nabucodonosor fosse duro, ele fez com que Ciro fosse um homem mais aberto, mais tolerante. Olha, a gente não tem muito entendimento sobre como Deus controla. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu quero continuar aqui só uma outra parte em Isaías 44, só para a gente ver essa profecia agora. Isaías 44, o final de 44 e o início de 45. Né? Nós vamos começar no versículo 21. Isaías 44, versículo 21. Não, perdão. Versículo 24. 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. Deus está falando com seu povo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Então, isso que eu falei, assim, esses capítulos ele está afirmando, pelo profeta, afirmando sua soberania, afirmando a sua que ele é a causa de todas as coisas, que ele que é quem criou todas as coisas. Então, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos. Deus pode pegar os profetas falsos e confundi-los e fazer com que nada dê certo do que eles estão falando. Enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, transformo o seu conhecimento em loucura. Deus é capaz de pegar as pessoas mais sábias. Deus tem controle. Essas coisas são mistério para nós, porque isso significa que o homem não tem nenhuma escolha. Não significa isso. Mas Deus é capaz de intervir e Deus vai ordenando circunstâncias. Mas mesmo assim, isso não explica tudo. Eu não tenho explicação de como Deus governa as coisas, mas a Bíblia é categórica em dizer que Deus tem o controle dos tempos, ele tem o controle dos reis, ele não
é aquele controlador que manipula todo mundo. Nós não somos robozinhos, marionetes nas mãos de Deus, porque Ele nos deu a capacidade de escolha. Essa soberania de Deus, é claro que Deus pode intervir na vida de qualquer pessoa, e nós sempre pedimos que Deus faça intervenções na nossa vida, que Deus governe a nossa vida, nossas circunstâncias, mas quando Deus fala a respeito da sua soberania, que Ele direciona as coisas, os textos bíblicos são na maioria ou na totalidade. Eu não fiz um estudo para verificar todas as vezes que Deus fala a respeito de soberania, mas na maioria Deus está falando a respeito do curso dos eventos na história. Deus direciona a história, Deus direciona o curso dos eventos. Então, aqui, ele está mostrando isso, que é Ele que está direcionando as coisas. Agora, como que Ele faz isso? Nós queremos também mostrar que é muito misterioso, porque Deus, Ele coordena as circunstâncias, Ele levanta, Ele tem essa capacidade de influenciar, de encaminhar as coisas, mas Ele responsabiliza, né? Aqui no último ponto aqui, né? Ele responsabiliza os reis, Ele responsabiliza você, Ele me responsabiliza por nossas ações. Então, Ele não está simplesmente puxando as cordinhas da marionete para dizer, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo. Não, Ele nos deu a liberdade, e Ele deu até para esses governantes. E esse é o mistério, como que Deus, Ele faz intervenções. Ele sabe quem que Ele vai permitir que chegue a uma posição de poder. Nós temos isso nas democracias, pessoas improváveis chegam a uma posição de poder. E isso não significa que a pessoa tem o aval de Deus, não significa que tudo que a pessoa faz é de Deus, que seja para disciplina, que seja para restauração, mas é algo muito maravilhoso saber que Deus está governando a história. Ok, então, vamos completar aqui, eu quero chegar a mais algum ponto antes de finalizar a aula. Então, Deus confunde os profetas, versículo 25. Versículo 26, Ele confirma a palavra do servo dele, que é o profeta. E cumpre o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada. Da cidade de Judá elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza das águas, seca-te, eu secarei os teus rios. Então Deus pode secar um mar, um rio, Ele pode abrir caminhos onde não tem, e Ele vai fazer se cumprir tudo que Ele prometeu, do povo de Israel, do reino dele, da preparação para o reino, da vitória do seu povo, da manifestação dele por meio da sua igreja. Ele vai fazer cumprir todas essas coisas. E ele usa instrumentos humanos. Bom, vamos só ler então agora Isaías 44, 28, que ele começa a chamar Ciro pelo nome. Que digo de Ciro, é meu pastor. Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, Ciro dirá de Jerusalém, ela será reedificada e do templo será fundado. Então, nós estamos olhando isso, como nós acreditamos, tudo isso foi profetizado pelo mesmo profeta, pelo mesmo homem, Isaías. Isso aconteceu 200 anos antes do rei Ciro. Então, muitas pessoas, muitos estudiosos, não conseguem aceitar, acreditar que Deus pudesse falar para Isaías do nome de Ciro tanto tempo antes dele nascer, nem era conhecido.
Versículo 1, porque é uma continuação. Aqui, assim diz o Senhor ao seu ungido. Então, essa palavra é a mesma palavra Messias, né? É ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Existe um sentido em que Ciro prefigura, Ciro aponta para o verdadeiro rei, porque quem vai conseguir reconstruir a casa de Deus? Quem vai conseguir reconstruir não só a nação de Israel, mas todas as nações né, tudo que Deus tem plano para fazer é o verdadeiro rei que é Jesus. Então, essa palavra ungido tem significado, é importante. Agora, Ciro estava cumprindo um papel sem saber, porque olha só, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face. Deus estava permitindo que ele dominasse as nações, como Jesus vai reinar sobre todos, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Deus está falando em relação a Ciro, mas claro que isso se refere, em análise mais, assim, em cumprimento mais completo, ao verdadeiro rei Jesus. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas, as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. Deus estava dando essa revelação para mostrar que Ele é o único que sabe dizer antes o que vai acontecer. Ele é o único que sabe fazer isso. Versículo 4. Para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, no final do versículo 3. Versículo 4, por amor do meu servo Jacó, de Israel meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Então Deus está falando assim, olha, você não me conhece, você não é alguém que me serve, né, como alguém que me conhece, mas eu estou chamando pelo nome. Eu sou, ele repete, versículo 5, eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então, Deus está proclamando a sua soberania. Isso aqui mostra, como nós temos sempre afirmado, a restauração no tempo de Esdras foi uma restauração parcial. Foi muito pequena a restauração, não cumpriu todas as profecias. Mas a profecia de Isaías e tantas outras estão falando de uma restauração futura também, que será uma restauração completa. Então, Ciro, ele cumpriu a profecia no tempo dele, mas ele também apontava, ele também representava esse engrandecimento de Deus, que Deus também prevê que todos os reinos se tornarão os reinos do Senhor, do seu Cristo. Ele prevê todas as coisas que vão acontecer. Então, esse Deus que manifesta o seu propósito final é o único Deus verdadeiro. E ele usa pessoas ainda que não o conheçam, ok? Pulando para o versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis saber das coisas futuras? Quereis demandar acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos? Eu fiz a terra, criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Versículo 13. Eu despertei a Ciro na minha retidão. Então, é justiça aqui, nesse caso, é a justiça de Deus, não é a justiça de Ciro. Eu despertei, eu acordei, a mesma palavra de novo, eu despertei a Ciro na minha retidão
endireitarei todos os seus caminhos. Deus está falando assim que vai fazer tudo fácil para ele. Vai se encaixar. As coisas vão acontecer. Ele vai entrar na Babilônia praticamente sem ter que travar uma batalha. As coisas foram acontecendo. Deus estava promovendo. Deus estava dirigindo todas as coisas. E ele reedificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço. Ciro não exigiu um preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, teria mais passagens, assim, ele continua falando, capítulo 46, versículo 11, ele fala também do Oriente, mas assim, isso é essa passagem principal do final de Isaías 44 até esse capítulo 45, é uma profecia fantástica, assim como Daniel recebeu visões muito detalhadas, Deus deu para Isaías a revelação de quem seria Ciro. Então, nós vamos continuar nas próximas aulas, mas eu só quero tentar trazer alguns princípios sobre a soberania de Deus e algumas aplicações, só para terminar. Então, a soberania de Deus nos governos humanos. O que a gente pode entender? Claro que tem muitos mistérios e Deus não vai nos dar as chaves, nós não entendemos todas as coisas. Quando nós estamos vivendo, tem muitas perguntas, mas são princípios importantes para nós. Então, Deus sabe de tudo com antecedência, Deus prevê todas as coisas, Ele está fazendo se cumprir o plano de redenção. Deus levanta reis e remove reis quando é necessário. Tem muitas situações na história e no mundo contemporâneo que Deus não está interferindo. São as coisas que acontecem. Deus deu essa liberdade, essas escolhas, ele não está interferindo. Mas quando tem algo que se refere ao plano de Deus, começo do cativeiro, final do cativeiro, a situação que deve existir para Jesus nascer, e assim por diante, os acontecimentos dos últimos tempos, as coisas que nós vimos no livro de Daniel, Deus vai coordenando, Deus vai colocando circunstâncias. Como Ele faz isso? Nós não sabemos muito bem, mas Ele determina os reis de acordo com os tempos dele. Então isso é um ponto muito importante, porque a gente precisa ter atenção para entender quando Deus permite. Eu não tenho a resposta, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação muito trágica, estamos olhando para uma situação muito trágica no Afeganistão, o Talibã tomando o controle, mas Deus não perdeu o controle. Agora, o que isso significa? De acordo com os tempos de Deus, são sinais. Então, em tudo isso, nós precisamos ter um olhar, um coração, como o de Daniel, como de outros homens de Deus, de dizer: Deus, o que o Senhor está falando sobre isso? Então, Deus determina os reis de acordo com os tempos, e esses reis que Ele coloca no poder, não significa que tudo que eles fazem, Deus faz isso, faz aquilo, Deus está manipulando. Não. Mas Deus faz acontecer aquilo que está no plano dele. Então isso nos dá uma certeza. Nós não estamos na dúvida. Será que Deus vai conseguir fazer chegar no alvo, no destino final da história? Será que Deus vai coordenar aquilo que tá nas Escrituras, as profecias, os reinos que vão se levantar contra Israel, ou situações que vão acontecer do anticristo? Será que essas coisas vão realmente acontecer? Vão, porque Deus realmente encaminha as coisas de acordo com o plano dele. Por outro lado, e aqui só quero... Tem vários textos sobre isso, mas eu só quero falar de esse último ponto aqui. Ele responsabiliza a todos. Então, se Deus estivesse simplesmente manipulando,
nós não seríamos responsáveis, os reis não seriam responsáveis, nós não seríamos responsáveis por nossas ações. Eu só quero mostrar em Isaías 10 um texto aqui que mostra como Deus permitiu uma outra nação, chamada Assíria. Então, Isaías 10, versículo 5 fala: Ai da Síria, a vara da minha ira. Então, ele chamou a Síria da vara da ira dele, ou seja, a Síria, Deus permitiu que a Síria se levantasse como uma potência, Deus permitiu que aqueles determinados reis governassem, fossem soberanos da Síria, e as ações da Síria cumpriram a disciplina de Deus, principalmente sobre Israel, mas sobre outras nações também. Mas só que olha só como Deus responsabiliza. Ele fala assim, em versículo 6, envio-a contra uma nação hipócrita, que era Israel, contra o povo do meu furor, lhe dou ordem, Deus deu ordem, para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Versículo 7, mas ela não pensa assim. Então, Deus permitiu que ela fosse, mas a Síria, ela não está assim, Deus, até onde que o Senhor quer que faça? Eu sei que o Senhor está permitindo, então eu vou fazer. Não, ela não pensa assim, nem no seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar. Ele fala da soberba. Então, é só um texto rápido para entender que na soberania de Deus, Deus encaminha, Deus permite, Deus ordena as circunstâncias, Deus permite a escolha da pessoa certa para a hora certa. Essas coisas são ordenadas por Deus, mas não de uma forma de controle total. A Síria podia ter recebido a liberdade de Deus de conquistar outras nações, mas a Escritura diz que ela foi muito além do que Deus queria. E é claro que Deus pode intervir e impedir que vá além. Mas, então, Deus usa todas as coisas, Deus nunca perde o controle, mas tem essa coisa sensível, muito, muito misteriosa, em que Deus permite homens maus, governantes cruéis, pessoas com intenções erradas, para que o plano dele se cumpra. E Deus, como Deus fez com Satanás, falou assim, você pode mexer com J a esse ponto, Deus sempre vai limitar até onde pode ir, mas ele responsabiliza. Então a soberania de Deus de forma alguma tira a nossa responsabilidade. E eu queria só mostrar dois textos, eu nem vou abrir lá, mas eu queria mostrar assim, que Deus responsabiliza todos pelos seus atos, que podem ser com más intenções, por exemplo, esse da Síria. Eu queria lembrar vocês daquele texto muito conhecido, no último capítulo de Gênesis, quando José, depois da morte de Jacó, os irmãos dele acharam que José ia se vingar dos irmãos por terem o vendido para o Egito, e José falou aquela frase tão famosa, falou assim, vocês intentaram para o mal, mas Deus usou para o bem. Então isso mostra que Deus é soberano, mesmo quando a pessoa tem más intenções. Os irmãos de José tiveram más intenções em vender José para o Egito. E José estava dizendo assim, eu não sou Deus para julgar vocês. E o que vocês fizeram, Deus fez cooperar para o bem. Mas vocês fizeram para o mal, e isso significa que Deus pode julgar quem fez para o mal. Então, as pessoas, então isso mostra que Deus, a soberania de Deus, Deus usa as coisas que alguém faz para o mal, alguém faz para nós, faz uma maldade, a traição de Judas, todas as coisas que são para o mal, Deus vai julgar a pessoa, porque ela está fazendo, porque ela tem essa má intenção.
E Deus não colocou a má intenção no coração da pessoa. Deus permitiu. Mas eu não sei explicar isso, eu não sei. Isso é muito além da minha capacidade, da sua, de entender como Deus age com essas coisas. Mas a outra coisa que é muito interessante, está em Atos 3, eu não vou ler lá também, mas quando Pedro estava pregando para os judeus, logo no início da igreja, né, primitiva, depois do derramamento do Espírito Santo, Jesus já tinha subido ao céu, várias vezes nas pregações, Pedro, Paulo também, eles falavam assim, olha, vocês crucificaram Jesus, vocês fizeram um ato terrível, mas em Atos 3 especificamente, Pedro fala assim, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Eles não sabiam, por isso que Jesus orou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas está escrito lá também que isso tudo aconteceu pelo desígnio de Deus. Então, é um grande mistério. Os homens podem agir por más intenções e os homens podem agir por ignorância. Mas Deus está conduzindo a história. Então, Deus é soberano, apesar de não eliminar a escolha e a responsabilidade de cada um. E eu só vou, talvez a gente volte nisso depois, porque eu só vou... Esse aqui é um assunto em si, e é um assunto separado, né? Mas dentro, só quero só fazer uma menção disso, e cada um pode se aprofundar mais, e a gente pode, quem sabe, em outro momento, falar com mais detalhes. Mas se Deus é soberano na história e Deus levanta reis e remove reis, como que deve ser a nossa atitude? Como que nós devemos agir? Qual é a nossa responsabilidade? E aí que entra muito nos desafios da nossa vida, do presente. O que está acontecendo hoje? Qual é o papel nosso, da igreja, do povo de Deus, diante daquilo que Deus está fazendo? Romanos 13 fala que nós não devemos resistir às autoridades. Então, esse é um princípio geral. Ele não fala que não resista às autoridades boas. Ele fala assim, não resista às autoridades. Então, isso e nós sabemos que quando Paulo escreveu isso, tinha o imperador Nero, tinha os imperadores que perseguiam a igreja. Então, não eram autoridades boas, sábias, tolerantes, justas, né? Então, não é nosso papel resistir às autoridades. Davi não resistiu a Saul, mesmo quando Saul não era mais abençoado, assim, não estava mais servindo ao Senhor. Tem tantos exemplos, tantas situações em que nós vemos isso. Daniel nunca lutou para que o povo pudesse fazer um levante e sair da Babilônia, né? Ele orou para que Deus restaurasse. Então, a soberania de Deus na história tira de nós a proatividade no sentido da gente ter a responsabilidade de mudar governantes, mudar sistemas. Nós oramos pelo reino de Deus, nós queremos o reino de Deus, mas não é nosso papel fazer isso. Agora, no livro de Atos, né, tem aquela frase famosa também do apóstolo Pedro, quando ele foi preso e eles depois foram soltar Pedro e João e falaram assim, olha, mas nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem mais anunciar Jesus. E Pedro falou assim, nós temos que obedecer a Deus antes de obedecer a vocês. Então, não devemos, em tudo que pudermos, nós devemos ser sujeitos às autoridades, nós devemos obedecer no sentido das leis, das autoridades, todas as autoridades, não é só de uma área, todas as autoridades são instituídas por Deus, são pessoas que não têm temor de Deus, estão fazendo coisas erradas. Isso quem vai tirar é Deus. Eu não consigo ver nas Escrituras e mesmo na história. Tem um exemplo, assim, uma pessoa que eu às vezes cito isso, eu não tenho todo o conhecimento de causa, não posso julgar, mas tem aquele homem de Deus, Bonhoeffer, na Alemanha,
que foi um homem de Deus que entendia que não era para a igreja se sujeitar, apoiar as medidas de Hitler. Ele entendeu que a igreja não deveria obedecer. Então ele teve um entendimento muito importante num momento crucial da história. Na minha opinião, na minha avaliação, ele errou quando ele fez parte de uma tentativa de assassinar Hitler. Eu penso que esse não é nosso mandato. A gente pensa, puxa, se pudesse matar Hitler, foi já no fim, mas se pudesse alguém ter tirado ele do caminho antes, mas quem remove reis e estabelece reis é Deus. Então, minha análise, com muito temor, porque Bonhoeffer foi um homem fantástico, um homem de Deus, mas eu penso que ele foi além do mandato dele em tentar assassinar. Mas ele foi muito correto em não se submeter, porque a obediência, em primeiro lugar, é a Deus. Então, naquilo que o governo impõe algo sobre minha consciência, não é sobre a sociedade. A sociedade, as leis são injustas, podem não estar de acordo com a vontade de Deus. Se nós tivermos a oportunidade de votar ou de escolher governantes que vão fazer justiça bem, mas não é nosso papel fazer revoluções. É claro que todas as coisas são, cada época e tal, mas eu não encontro base nas Escrituras para esse tipo de atitude. Então, por isso, nós não lutamos nem em favor de governos e nem contra governos. Isso é muito importante. E claro que tem várias implicações. Mas eu só quero lembrar que Jesus, diante de Pilatos, a acusação foi: você é o rei dos judeus? Ele falou assim: eu sou. Mas meu reino não é deste mundo. Ele não estava dizendo que vai todo mundo embora para o céu. Ele estava dizendo: eu represento um reino que vem dos céus e que vai ser implantado com o poder e a soberania e a iniciativa de Deus. Porque ele falou assim: o meu reino não é deste mundo, do contrário, os meus servos lutariam. E Jesus está dizendo: meus servos não lutam para estabelecer o meu reino. Não é o nosso papel lutar. Eu entendo dessa forma. Agora, como eu falei, nós precisamos ficar atentos. Porque quando Deus coloca Nabucodonosor, de acordo com as profecias de Jeremias, não era para resistir a Nabucodonosor. Era para até se sujeitar a ir para o cativeiro, que era uma coisa inimaginável. Era uma coisa, pensar assim, de ser traiçoeiro em relação ao povo, a nação de Israel e a sua defesa. Então, nós precisamos entender os tempos de Deus. Deus revela os tempos para os seus profetas, mas os homens que Deus coloca no poder, que Deus permite serem colocados no poder, são um bom indício de que tempo é. Se Deus está colocando Nabucodonosor, pode ser tempo de cativeiro. Se Deus está colocando um Ciro, pode ser tempo de restauração. Então, nós precisamos ficar atentos aos sinais. Nós vamos continuar essas implicações de quem Ciro era e esse tempo que o povo viveu são realmente fascinantes. Senhor Deus, nós estamos vivendo numa outra época em que nós precisamos muito, muito de ter teus profetas, precisamos ter conhecimento dos tempos em que nós vivemos. Que tempo é este agora? Que tipo de governante o Senhor vai colocar no poder? Que tipo de situação? Quais são os sinais? Onde os sinais estão apontando? Nós precisamos da tua ajuda e oramos em favor de nós, em favor do teu povo. Oramos para que o teu povo possa entender o teu plano, que nós possamos cooperar. No tempo de Nabucodonosor tinha muitos que não queriam aceitar.
No tempo de Ciro, também tinha muitos que não ouviram o chamado que o rei Ciro fez de voltar para Israel. Então, nós precisamos entender, e uma parte desse entendimento vem dos governantes, daquilo que o Senhor está permitindo. Mas, mesmo assim, claro, tem muitas dúvidas. O que significa? Nosso coração chora pelo Afeganistão, pela situação lá. E claro que nós gostaríamos de ver um outro governo controlando aquele país, mas, ó Deus, que nós possamos entender quais são as coisas que vão acontecer para encaminhar não só aquela nação, mas toda a terra, todos os povos para a consumação do plano de redenção. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos a cooperar e, ó Deus, impede-nos, abre os nossos olhos, desperta o nosso espírito, para que nós possamos corresponder a Ti, para que nós possamos entender o momento em que nós estamos vivendo, para que nós possamos não interferir, não resistir àquilo que o Senhor está fazendo, ainda que seja contra a nossa liberdade, ou os nossos direitos, ou aquilo que seria melhor para nós. Pedimos, ó Deus, o Teu discernimento, que possamos viver como Teu reino, viver como Teus servos, que não lutam com armas naturais, mas que estão sendo preparados para resistir ao mal, ao maligno, aquilo que pode nos derrotar como servos Teus. Isso nós queremos, a Tua ajuda, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.